Revelações incríveis de 2 Samuel, a transformação divina de Davi em momentos de dor e fé. No terceiro ano de Joaquim, a nação de Israel vibrava sob o reinado do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Jerusalém, a cidade escolhida onde a glória de Deus se manifestava, estava igualmente cercada de bênçãos e desafios. Davi, o pastor que se tornará rei, experimentara vitórias grandiosas, mas a sombra de um pecado terrível estava prestes a obscurecer sua luz. Certa tarde, enquanto o calor do dia começava a se dissipar, Davi subiu ao terraço de seu palácio. Seu olhar percorreu a cidade, mas o inesperado tomou conta de seu coração. Ele avistou uma mulher de beleza inigualável, Batseba, banhando-se tranquilamente. O coração do rei, um homem conhecido por sua fé e devoção, foi consumido pela paixão. Decidido a conhecer a mulher, Davi cometeu um erro fatal, enviou mensageiros e a chamou para si, ignorando as consequências. Batseba, esposa de Urias, um de seus mais valentes guerreiros, foi trazida ao palácio e a noite culminou em adultério. Em um lampejo de fraqueza, Davi manchou sua história de fé. Quando Batseba se revelou grávida, o medo tomou conta de Davi. Para encobrir seu pecado, ele ordenou que Urias voltasse da guerra, esperando que fosse à sua casa e acreditasse que a criança fosse sua. Mas Urias, leal e íntegro, recusou-se a desfrutar do conforto do lar enquanto seus companheiros estavam em batalha. A frustração levou Davi a um ato ainda mais sombrio. Enviou Urias de volta ao campo de batalha, instruindo o comandante a colocá-lo na linha de frente, onde a morte fosse certa. O reino que havia sido abençoado agora carregava o peso de sangue inocente. A atmosfera no palácio tornou-se opressiva. A alegria dos banquetes se dissipou, e Davi, antes cheio de vitalidade e dança na presença do Senhor, agora se viu atormentado por sua culpa. Os ecos da culpa preenchiam os corredores do palácio, e a raiva de Deus pairava sobre ele como uma tempestade prestes a desabar. Davi sabia que sua queda não era apenas um erro, mas uma traição ao seu Deus e ao seu povo. Neste momento de desespero, Deus enviou o profeta Natã com uma mensagem de confrontação. Ao chegar, Natã usou uma parábola que levava Davi a julgar um homem rico que tomara a única ovelha de um pobre. Davi, indignado, proclamou que tal homem merecia morrer. Mas Natã olhou para o rei e disse: Tu és esse homem. A verdade ressoou em Davi como um trovão, e a consciência de seu pecado se ergueu diante dele em toda a sua brutalidade. Com o coração quebrantado, Davi lançou-se em fervoroso arrependimento. Cria em mim um coração puro, ele clamou a Deus, reconhecendo sua transgressão. As palavras de salvação fluíram de seus lábios, e o peso da culpa que o aprisionara começou a se dissolver na luz da graça divina. A história de Davi não terminava em ruína. O nosso Deus, em sua misericórdia, estava prestes a restaurá-lo. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A jornada de Davi, marcada por suas falhas e sua redentora busca por perdão, revela um Deus que transforma. A dor que emergia em sua vida não era em vão, ela viraria aprendizado e uma nova forma de adorar. As consequências de suas ações se desdobrariam em desafios, moldando não apenas a vida do rei, mas de toda a nação. O destino de Israel estava interligado ao côncavo angustiado do homem, que agora se tornava um símbolo não apenas de luta, mas de profunda graça e redenção. Como Davi enfrentaria este novo capítulo de sua vida em transparência com Deus? A história ainda não tinha terminado, pois o plano divino estava prestes a se revelar em meio à escuridão. O eco do arrependimento de Davi ressoou nas profundezas de sua alma. Ele sabia que o perdão de Deus não cancelaria as consequências de suas ações, mas poderia transformá-las em uma nova oportunidade para glorificá-lo.
A sombra de sua transgressão pairava sobre ele, e enquanto se levantava do chão em que se prostrara, o rei decidiu clamar ao Senhor para que sua dor se tornasse um testemunho vivo da misericórdia divina. Em sua angústia, Davi escreveu salmos que falavam de sua luta interna, de sua necessidade de purificação e da esperança em um Deus que não o abandonaria. Ele comovia-se ao lembrar que a sua graça é mais profunda que os abismos de sua culpa. O Senhor é compassivo e misericordioso, longânime e grande em benignidade, recitou para si mesmo, encontrando um pouco de paz nas verdades eternas que sustentavam sua vida. Mas os desafios estavam longe de terminar. A esteira de sangue e dor que Davi havia tecido ao longo de sua desobediência não poderia ser desfeita simplesmente com palavras de arrependimento. A palavra de Deus enviada através de Natã não deixará de se cumprir, a espada nunca se apartará da sua casa. 2 Samuel 12:10. E assim, Davi encontrou-se em meio a uma tempestade que ameaçava não apenas seu reino, mas também sua família. Alguns dias se passaram, e Davi ouviu rumores que se espalhavam pelos corredores palacianos. Os filhos de Davi estavam em discórdia, e a semente da discórdia rapidamente fute em a divisão. Absalão, o filho amado que possuía a beleza de seu pai, tornará-se um homem de ambição crescente. Sentindo-se injustiçado pela falta de atenção do pai e pelo peso das decisões que Davi tomara, Absalão começou a cultivar não apenas dúvidas em seu coração, mas também um desejo de revolta. Enquanto isso, a tensão no palácio crescia. Davi tentava administrar a crise, mas seu coração estava em conflito. Como poderia ele ser o pai que deveria ser, quando sua própria casa estava em um estado tão terrível de fragmentação? A dor que resultara de seu pecado estava se alastrando como uma epidemia entre seus filhos, e cada dia que passava o deixava mais consciente de que a perda da unidade familiar era um preço alto demais a pagar. Uma noite, enquanto Davi se sentava em seu trono, contemplando os desafios, uma sensação de inquietação tomou conta dele. Os ecos de seus próprios gritos de arrependimento ressoavam em sua mente, mas havia algo mais. O Espírito do Senhor começava a se mover em seu coração, e Davi percebeu que sua posição como rei não deveria ser apenas sobre liderança, mas também sobre o zelo pelas relações que Deus havia lhe confiado. A restauração começa na família, pensou, profundamente consciente de que não era tarde demais para buscar a reconciliação. Foi então que, em meio a esta profunda crise, um mensageiro chegou com notícias inquietantes. Absalão havia se juntado aos homens de guerra e estava conspirando para roubar o trono. Davi, apanhado entre o amor paternal e a necessidade de proteção do reino, sentiu seu coração apertar. Ele sabia que o ciclo de dor poderia se intensificar, as consequências de suas escolhas anteriores eram agora uma tempestade que ameaçava destruir tudo. Davi decidiu que ali não era o momento de ser passivo. Ele lembrou-se de seus dias de pastor, quando ele enfrentou leões e ursos por suas ovelhas. Olhou para o céu e orou ao Senhor, pedindo sabedoria. Senhor, guia-me, pois a união da minha família é mais importante do que o meu reinado. Naquela noite, em seu leito de angústia, o Senhor falou a Davi, lhe revelando que mesmo na tempestade, havia um propósito divino. Deus, em sua infinita sabedoria, estava prestes a usar essa crise não apenas para o julgamento, mas como um caminho para a libertação. O reino poderia estar em turbulência, mas estava prestes a ser refinado no fogo da adversidade. E assim, enquanto Davi se preparava para enfrentar a revolta de Absalão, ele percebeu que Deus estava moldando um novo capítulo, onde não apenas o trono, mas também sua casa seria restaurada através de um amor incondicional e sacrifício. As palavras de Natã ainda ecoavam em sua mente, mas agora ele se lembrava que em meio à sua maior fraqueza, poderia ainda ser um instrumento de poder na mão de Deus. Quando o amanhecer chegasse, uma decisão seria tomada e Davi tomaria um passo que mudaria a trajetória não só de sua vida, mas de toda a nação. O futuro era incerto, mas o propósito do Senhor continuava firme, um caminho para a restauração que transcendia o julgamento. O plano glorioso de Deus para a linhagem de Davi estava apenas começando a revelar-se em meio à trágica história de uma busca por redenção. Enquanto a luz do novo dia começava a surgir no horizonte, Davi se levantou de sua cama, determinado a enfrentar os desafios que estavam por vir. Ele se vestiu com humildade e cautela, lembrando-se de que o peso de sua coroa estava diretamente ligado ao amor por sua família.
chegou a um espaço de oração em seu palácio, onde o convívio com Deus se tornava seu refúgio e fortaleza. Ó Senhor, em ti busco abrigo. Guia-me, clamou em meio às sombras do seu coração, sentindo a profundidade de sua dor e arrependimento se agitar. Davi não sabia o que o futuro reservava, mas uma convicção crescente de que, mesmo nas dificuldades, Deus estava trabalhando em seu favor, fazia sua esperança brilhar. Aquelas horas de oração eram cruciais, e ele sentiu a presença do Senhor cercá-lo como um manto sagrado. Com a mente clara e o coração fervoroso, o rei decidiu reunir seus conselheiros. Um a um, eles foram entrando e, ao observar o semblante preocupado de Davi, a tensão aumentou no ar. A urgência da situação pediu uma resposta inteligente, e Davi, em sabedoria, começou a compartilhar seus planos. Absalão se levantou contra mim e meu reino, e eu não posso restar inerte. Porém, não é o meu poder que eu busco, mas a paz que deve ser restaurada. Que nossas ações, mesmo em tempos difíceis, ofereçam um testemunho de unidade. Os conselheiros ouviram com atenção e, depois de muitas discussões, decidiram que a melhor forma de agir seria reunir as tropas leais e antecipar o movimento de Absalão. No entanto, Davi estava angustiado com a possibilidade de mais derramamento de sangue. Ele sabia que os conflitos não se resolviam com mais ódio ou violência, mas com amor e perdão. Nesse momento de deliberar, um homem sábio conhecido por sua perspicácia, chamado Aitofel, se levantou. Majestade, o que está em nossa mão é a sua segurança, mas o que é necessário para a sua alma? Pense em como você pode alcançar o coração de Absalão. Ofereça-lhe um caminho de reconciliação. Davi ponderou as palavras, e apesar do peso que carregava, começou a ver uma centelha de esperança no meio de sua desolação. Determinando-se a abordar Absalão com a sinceridade do amor paternal, Davi enviou mensageiros com o objetivo de alcançá-lo antes que o conflito se consumasse. Ele se lembrou das promessas de Deus, que falavam sobre o poder do amor. Seus planos são de paz e não de mal, murmurou entre si, reconfortando-se com a verdade da soberania divina. Entretanto, Absalão se tornava cada vez mais inflamado em sua rebelião. Os homens que o seguiam estavam convencidos de que o rei Davi já não tinha mais valor. A ambição crescia e, enquanto o mensageiro lutava contra os ventos adversos do ódio do filho, Absalão se decidia a marchar para Jerusalém, recebendo elogios e acenos de apoio dos que ansiavam pela mudança. Davi, tendo recebido notícias de que Absalão estava avançando, tomou um momento de oração fervorosa novamente, pedindo orientação e cláusulas de misericórdia. Ó, Senhor, que as escamas da ambição não cubram o coração de meu filho e que ele possa ver a verdade que é a nossa união. O peso da iminente batalha começou a pesá-lo, mas Davi não se deixaria abater. Ele se preparou para abandonar Jerusalém, sabendo que o endurecimento do coração de Absalão poderia resultar em tragédias indesejadas. A decisão de deixar a cidade era amarga, mas Davi também sabia que deveria se render à sabedoria de Deus. Por mais que eu deseje permanecer, se o Senhor assim permitir, confiarei em sua providência. Ele tem um propósito que ultrapassa minha compreensão. E assim, enquanto Davi preparava seus acompanhantes para a partida, mais uma vez as promessas de Deus ressurgiram em sua mente. Alguns dias depois, um novo mensageiro chegou trazendo notícias inquietantes, divisões crescentes em Israel, e a palavra de que Absalão tinha ganhado apoio. Mas no meio do desespero da situação, havia um plano tremendo de Deus começando a se desenrolar. O coração de Davi palpitava com a certeza de que, qualquer que fosse o desfecho, a mão de Deus estava guiando os eventos. Assim, na escuridão da adversidade, a luz da promessa divina começava a brilhar. Eis que levanta uma raiz de Davi, um rei que reinará para sempre. As palavras ecoaram nas profundezas de seu coração, revelando que o legado de sua linhagem estava entrelaçado com o propósito eterno de Deus. Mas qual seria o preço a ser pago por essa redenção? O que lhe aguardava na jornada à frente? Enquanto a noite caía sobre o Monte das Oliveiras, Davi e seus companheiros deixavam Jerusalém em busca de segurança, com o lamento do povo ecoando em seus ouvidos. O som dos passos apressados se misturava à brisa noturna, trazendo consigo a incerteza e a dor da separação. Davi olhou para trás uma última vez, e lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, enquanto a cidade amada desaparecia na distância.
Ó Senhor, tua vontade seja feita, murmurou em seu coração, sentindo a pressão da responsabilidade não apenas pelo trono, mas por sua própria família. As palavras do mensageiro de Absalão ainda ressoavam em sua mente: não se pode confiar mais em Davi. Aquilo dava vida a uma dor profunda em seu ser, pois sua esperança agora estava em um filho que, em vez de buscar reconciliação, escolhera a rebelião. Davi chegou a um lugar chamado Maom, onde seu exército se organizava. Ele enviou alguns de seus homens para buscar a palavra de Deus, pedindo que o Senhor o guiasse na batalha que se aproximava. Enquanto aguardava, ele se lembrou de salmos que escrevera em tempos de angústia: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Salmos 27:1. Essas palavras eram agora uma âncora em sua alma tumultuada. Naquela noite, enquanto o povo se reunia em volta do fogo, um homem chamado Ziba apareceu, trazendo notícias sobre Mefibosete, filho de Jonatas. O filho de Saul não se uniu a Absalão, mas esperava que por sua causa, o trono lhe fosse restituído. Disse Ziba com uma voz baixa, mas firme. As palavras cortaram o coração de Davi. Ele se sentia cada vez mais isolado, com os amigos se afastando e o amor dos que mais estimava se tornando uma sombra em sua mente. Se Mefibosete pensa assim, qual é o sentido de lutar? Davi ponderou, angustiado. Ele se lembrou da aliança feita a Jonatas, sua amizade fiel, e desejou que as promessas não se perdessem no turbilhão daquela traição. Olhando para o grupo de soldados reunidos, Davi se levantou e disse: não devemos sucumbir ao desespero. Se lutamos juntos, lutaremos por nossa terra, pela honra e pela paz que tanto almejamos. O Senhor é conosco. Enquanto ele falava, uma brisa suave percorreu suas faces, como se Deus estivesse afirmando seu amor sobre Davi e seu povo. Os guerreiros, feitos encorajados pelas palavras do rei, ergueram suas espadas, prontos para a batalha. Mas naquela mesma hora, Absalão também se preparava. Ele convocou um conselho, onde Aitofel se destacou como o conselheiro astuto que era. Ponha-se à frente de seus soldados e ataque agora. Aconselhou Aitofel. Saqueie a cidade e destrua a resistência antes que ela se torne forte. A ambição tomava conta do espírito de Absalão. Ele estava consumido por seu desejo de fazer justiça com suas próprias mãos, sem perceber que também estava cumprindo um plano maior. A noite se tornou um campo de espiritualidade e batalha. Davi, em sua solidão, iniciou um salmo, proclamando a proteção de Deus sobre ele e seu povo. Levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmos 1:2. Ele sentiu que, mesmo em meio ao caos, a vontade divina permanecia firme. Quando a batalha finalmente se aproximou, o pedido por misericórdia tornou-se o clamor daquela aliança sagrada. Os homens de Davi estavam preparados para lutar, mas a dúvida assombrava o coração do rei: estariam prontos para o que se avizinhava? Ele fez mais uma oração silenciosa, comprometendo sua vida e sua linhagem aos cuidados de Deus. A aproximação do conflito fez a atmosfera se espessar. A batalha, uma vez inevitável, parecia agora uma tempestade prestes a se desatar. E no meio do tumulto, a voz de Deus começou a sussurrar: por trás da nuvem do desespero, uma nova luz se erguerá para os que confiam em mim. Qual seria essa nova luz? Davi estava prestes a descobrir que a fidelidade de Deus se manifestaria em um modo que ele jamais poderia ter imaginado. Enquanto os primeiros raios da manhã começavam a romper a escuridão, Davi se levantou, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. A batalha se aproximava e, com ela, a angústia pelo futuro de seu povo e de sua família. Ele reuniu os valentes que o rodeavam e, com a voz firme, disse: hoje, não lutaremos apenas por nosso reino, mas pela promessa de Deus em nossas vidas. O Senhor é nosso refúgio e fortaleza, e em nós habita a mesma fé que nutria os antigos. Davi olhou para o horizonte, buscando um sinal. Na mente dele, ecoavam as palavras do salmo que ele costumava cantar aos seus pastores quando jovem: ainda que um exército se acampe contra mim, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmos 27:3. Ele conhecia bem a presença e o poder de Deus, mesmo em momentos de grande tribulação.
Do outro lado, Absalão, disposto a obter o que acreditava ser seu por direito, marchava com determinação. O conselheiro Aitofel, com sua astúcia conhecida, havia insuflado confiança no jovem príncipe, instruindo-o a executar um plano astuto que o colocava em vantagem. Se você atacar quando menos esperam, pode esmagar a resistência antes que ela cresça, disse ele, como uma sombra projetada sobre o coração de Absalão, que se deixava embalar por promessas de vitória. As colinas de Maom estavam prestes a se tornarem um campo fértil para o derramamento de sangue. O sol já lançava seu brilho sobre a terra, quando Davi, sentindo a necessidade de uma orientação ainda mais profunda, se afastou um pouco de sua companhia. Em um local solene, sobre uma pedra erguida, ele se ajoelhou, buscando a face de Deus. Ó Senhor, escuta minha oração. Se é da tua vontade, guia-me com o teu espírito, pois não confio nos meus próprios pensamentos, mas nas tuas promessas eternas, implorou. Enquanto Davi orava, uma nuvem estranha começou a se formar sobre a montanha. Ele ouviu murmúrios que pareciam se misturar com a brisa, e uma calma repentina desceu sobre seu ser. Em sua imaginação, vislumbrou o pastoreio de seus rebanhos, quando o Senhor o escolheu entre tantos. Davi lembrou-se das palavras da profecia que havia recebido: Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Jeremias 31:33. Naquele momento, a fé renovada correu em sua veia como um rio poderoso. Regressando ao seu grupo, ele percebeu a inquietação nos rostos de seus homens. Deus é comigo, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Ele disse, incutindo coragem nas almas fatigadas. Preparem-se, pois a vitória pertence ao Senhor, e hoje veremos seu feito maravilhoso. A batalha se aproximava cada vez mais. Davi e todos os que estavam com ele se posicionaram. As tropas de Absalão estavam a poucos passos, e a atmosfera estava carregada de tensão. Justo quando os sinais de confronto pareciam iminentes, um mensageiro solene apareceu entre eles, angustiado e ofegante. Rei Davi, tenho notícias de uma traição em tua própria casa. Bradou ele, exaltando temor nos corações dos guerreiros. A rebeldia contra ti é maior do que pensavas. Mefibosete se aliou a Absalão, e muitos entre o povo já o apoiam. As palavras do mensageiro caíram como um peso sobre Davi, e um silêncio sepulcral tomou conta do lugar. O que deveria ser um dia de luta pela honra, agora se tornava uma batalha pela própria sobrevivência do legado que havia construído. O ar estava denso com o clamor do destino e, ao mesmo tempo, em seu coração, Davi começou a entender que todo o plano de Deus, mesmo em meio ao caos, estava sendo tecido diante de seus olhos. Mas, mesmo assim, minha alma espera em ti, ó Senhor. Pois tu és fiel, e tua fidelidade perdura através de gerações, declarou Davi com firmeza, preparado para enfrentar o que viesse. Amém, venha o que vier, veremos a salvação do Senhor. Enquanto as linhas de batalha se formavam, uma nova cintilação de esperança começou a brilhar dentro do coração do rei. A tempestade estava se preparando para desabar, e, com ela, um novo plano de Deus prestes a se revelar. Qual seria o desfecho desse dia fatídico? A promessa de Deus estava para ser novamente manifestada de uma maneira extraordinária, levando Davi a um entendimento mais profundo de sua missão divina. A batalha estava à porta, e o coração de Davi pulsava com uma mistura de temor e determinação. Ele contemplou as tropas de Absalão, cuja lealdade estava se dividindo como as águas em um dia de tempestade. A traição brotava na terra como erva daninha, e a confiança em seus aliados começava a vacilar como um edifício em desmoronamento. Davi, firme em sua fé, buscou a presença de Deus entre os valentes que estavam preparados para a luta. Com os olhos fixos no céu, ele se levantou, e, em um clamor que cortava os ares de tensão, declarou: Aqui estamos, Senhor, teus servos dispostos à batalha. Se for da tua vontade, enfrentaremos a traição de frente, pois a tua mão é nossa guia. Enquanto as tropas se ajustavam, um calafrio percorreu a multidão. Davi já enfrentará muitos desafios, mas saber que não apenas inimigos externos se levantavam, mas também aqueles que ele considerará amigos e aliados, intensificava a dor em seu coração. Ele sentia, ao mesmo tempo, o peso de seu chamado e o peso das traições. Justo nesse instante,
ele se lembrou de Salmos 55, 12 e 14, onde se fala de um amigo que se torna inimigo, e sussurrou em sua alma, pedindo ao Senhor a graça de superar essa traição. As ondas de dúvida se acumularam no espírito de Davi, refletindo-se em seu olhar. O que faremos agora, ó Senhor? Pensou ele, seu coração batendo descompassado, como se desejasse obter uma resposta das estrelas. O vento, trazendo consigo uma cicatriz de desolação, parecia responder com um sussurro suave: confia em mim. Nesse momento, uma figura conhecida surgiu entre os valentes: Joabe, comandante do exército, um homem cuja coragem eram tão famosamente conhecidas quanto sua impetuosidade. Rei, devemos atacar antes que nossos inimigos se fortaleçam ainda mais. O coração dos homens é volúvel, e não podemos nos dar ao luxo de hesitar, declarou com uma voz que reverberava determinação, mas também um vislumbre da inquietude que habitava seu próprio espírito. Davi olhou nos olhos de Joabe e viu a necessidade de força, mas também vislumbres de um desespero que não podiam ser ignorados. Se formos lutar, que seja sob a direção do Senhor. Ele já havia prometido que estaríamos seguros. É a sua voz que precisamos ouvir, e não apenas a nossa ansiedade, disse Davi, evocando a passagem sagrada que havia apoderado seu coração, lembrando-se de Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará suas veredas. Um silêncio respeitoso desceu sobre os guerreiros, como se cada um estivesse ponderando as palavras do rei. Ali, na sombra da batalha iminente, um espírito de unidade começou a se formar. As forças de Absalão se moviam com a confiança do engano, mas Davi sabia que, acima de tudo, o Senhor era soberano. Enquanto se preparavam, uma nuvem se formou novamente sobre a montanha, desta vez não apenas como uma sombra de incerteza, mas como um prenúncio divino. O céu, com suas nuvens escuras, parecia refletir o tumulto em seus corações, e entre os valentes ecoou o versículo de Êxodo 14:14, o Senhor fará por vós a batalha, e vós vos calareis. Quando o som da batalha começou a ressoar, Davi sentiu um peso intenso em seu coração, uma intensidade de confiança de que a oração feita naquele local sagrado estava ecoando no céu. Ele levantou suas mãos ao alto e gritou: por tuas promessas, Senhor, estaremos de pé. A guerra estava para desabrochar, mas Davi percebeu que dentro daquela tempestade, Deus se movia, preparando um plano glorioso que ainda estava por vir. O conflito se desenrolava, e Davi, assim como Moisés, buscou a confirmação da presença de Deus. A vitória não era somente um objetivo, mas um chamado à revelação do coração divino. O desfecho daqueles acontecimentos se aproximava, e Davi já pressentia que, independentemente do que viesse, Deus estava prestes a remoldar a história não apenas de um rei, mas de todo um povo. E assim, enquanto os trovões ecoavam nas nuvens em tumulto, um novo entendimento aguardava, uma revelação potente que mudaria a trajetória de Davi e de seu reino. O Senhor estava a caminho, e, em breve, a verdadeira essência de sua promessa se revelaria, estabelecendo um diálogo eterno entre a dor e a esperança. O vento uivava, trazendo consigo as vozes da batalha que já se desenrolava em campos distantes. Davi, absorvido em seu clamor, sentiu a presença do Altíssimo como um manto de paz em meio ao caos. Ele sabia que as palavras de um homem podem soar como o trovão, mas as promessas de Deus são como o suave sussurro da brisa, que acalma a tempestade. E quando os primeiros tiros de flecha cruzaram o céu, Davi, em sua alba confiança, se recordou das promessas de Deus feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Ele fixou os olhos em seu exército, agora um grupo marinado pela esperança e temor. Avancemos, ordenou com uma voz firme. Seus corações estão fadados ao temor, mas a luz do Senhor brilha em nós. Não lutamos apenas com as armas da carne, mas com a força do Deus vivo. Quando as tropas de Davi avançaram, uma onda de coragem inebriante atravessou seus homens. O Senhor já havia preparado o terreno, e os valentes sabiam que cada passo junto ao rei era um passo ao lado da promessa. A música da batalha se desenrolou em uma sinfonia de fé, enquanto os gritos de guerra reverberavam como ecos no céu. As forças de Absalão, que antes pareciam estar diante de uma cena triunfante, começaram a vacilar.
O vazio da traição e do engano se tornaram palcos de nada além de incertezas. E, como um filhote de águia quando aprende a voar, as tropas de Davi começaram a enfrentar seus adversários com um ardor que parecia sobrenatural. Durante o tumulto, Joabe, imperturbável com o vislumbre de uma vitória provável, avistou o príncipe Absalão ao longe. Ele sabia que Absalão era a fonte da rebelião e, portanto, um alvo preciso. "Eis a oportunidade, rei!" exclamou, sua voz imperturbável pela turbulência que o cercava. "Essa é a chance de acabar com a ira deste filho perdido." Mas o olhar de Davi, que carregava tanto amor quanto dor, rebateu a sugestão como uma onda quebrando contra um rochedo. "Não toque no jovem Absalão. Ele é meu filho." Sua voz ressoou com a gravidade de um pai que sabia que a batalha mais difícil era aquela travada no coração. "Seja cauteloso, Joabe, pois quem toca na linhagem do Senhor se coloca sob o risco da ira divina." Enquanto a batalha se intensificava, Davi permaneceu em oração, buscando a intercessão divina. As palavras do Salmo 25:2 invadiam sua alma. "Em ti, Senhor, confio, não deixes que eu seja envergonhado, não deixes que me venham a envergonhar os meus inimigos." Ele sabia que, mesmo no calor da batalha, a vitória real viria não pela força das armas, mas pela mão misericordiosa de Deus. Quando o sol começou a se ocultar no horizonte, os ventos dos céus pareciam alertar sobre um desfecho providencial àquela contenda. E, no meio da luta e da frustração, uma voz profunda se fez ouvir nos pensamentos de Davi: "Amanhã, saberás o significado da verdadeira salvação." As hostes do céu estavam mobilizadas, e as sombras da incerteza tornaram-se visíveis para aqueles que eram sensíveis ao tocar do Espírito. O que Davi havia compreendido em sua dor era que a batalha não era apenas por um trono, mas por uma nação que se desviara de seu propósito. Assim, enquanto as espadas tilintavam e os gritos de angústia ecoavam, Davi tornou-se a voz de um clamor intercessor. Ainda que as sombras da traição se alongassem sobre a terra, um novo amanhecer se aproximava, promessas ainda não reveladas de um Redentor que, em sua plenitude, traria esperança e transformação ao povo de Deus. A história estava se desenrolando, e, do caos, surgiria um testemunho de fidelidade que mudaria gerações. O desfecho da batalha, longe de ser o fim, seria apenas o começo de um plano divino sem igual, e o coração de Davi ansiosamente aguardava a resposta do Senhor. Enquanto a batalha rugia em seu clímax, Davi continuava a clamar ao Senhor, seu espírito imerso na intercessão. A poeira do combate se elevava e os lamentos se misturavam aos gritos de bravura. Ah, quão pesado era o fardo do coração que trazia por seu filho, Absalão. Davi, ao ver suas tropas lutando valentemente, se lembrava das palavras de Salmo 27:1. "O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei?" No entanto, a batalha não era apenas física, era uma luta espiritual, que se desenrolava diante dos olhos de todos. A tensão era palpável, pois Davi percebia que muitos no campo de guerra estavam confrontando não somente Absalão, mas um espírito de rebelião que havia atravessado os corações. O rei se lembrou de que havia instruções a serem dadas, e não apenas flechas a serem lançadas. "Mantenha firme o raio de luz que se ergue do Senhor", gritou Davi, sua voz ecoando sobre as almas cansadas. Mas quando as espadas cruzavam e o mesmo vento que soprava a fama trazia também o lamento, um eco de uma promessa esquecida começou a ressoar nos céus. O Senhor, que sempre ouve os clamores de seus servos, fez brotar na mente de Davi uma visão clara: uma árvore cortada um dia poderia renascer. O que isso poderia significar? Se em meio à rebelião se encontrava a semente de uma nova esperança, o mesmo Deus que prometeu a restauração à sua casa poderia também restaurar a casa de Absalão. Das profundezas de sua alma, Davi sentiu-se envolvido por um propósito glorioso. Se a vida dele pode ser restaurada, então que assim seja. Ele sabia que, em sua dor, encontraria a avenida de transformação que Deus sempre abre aos que creem. Davi não apenas desejava a vitória na batalha, mas a reconciliação no seio de sua família e povo. Ele tomou para si as palavras de Ezequiel 18:23, "Porventura tenho eu algum prazer na morte do ímpio, diz o Senhor Deus, não desejo eu antes que se converta e viva?" Enquanto isso, a batalha permeava as forças opostas. Em um canto, Joabe,
ainda enraizado em um propósito oposto, iniciou a busca por Absalão com ferocidade. Ele, que não manobrava sob a linha do amor paternal, pressentiu que a vitória prevalecia quando se eliminava a raiz da rebelião. Com um olhar de determinação, ele se aproximou de Absalão, que lutava e fugia ao mesmo tempo, os cabelos longos e volumosos se fixando em uma fortaleza de vaidade que de nada valia no calor de uma guerra mortal. Absalão! Joabe gritou, sua voz cortando o ar com o mesmo ímpeto de uma espada. Sua arrogância te levará à morte. Volte-se, homem de Belial. O rei é seu pai, ele anseia por ti. Mas o jovem, em sua confusão, não ouvia os apelos paternalistas, e a batalha se intensificava ao redor. Em meio à luta, a mão de Deus movia-se como nunca antes imaginada. Davi, que permanecia como um farol, viu como o céu se tornava escuro, e relâmpagos dançavam na abóbada celeste, acompanhando um clamor divino pela restauração. Ó Senhor, permite que minha oração encontre seu caminho. Não apenas o trono, mas o coração do meu filho, que se afastou. Ofereça a ocasião da esperança a Absalão. E, enquanto as sombras da noite envolviam o campo de batalha, uma nova promessa se erguia. O Senhor falaria ao coração de sua criação de uma forma que transformaria o lamento em um salmo de louvor. Davi sabia que o desenrolar dos eventos próximos revelaria não apenas seus desígnios, mas também o profundo amor que Deus tem por aqueles que se afastam. Assim, enquanto os ecos do combate se espalhavam, a única certeza permanecia: amanhã traria palavras de profecia que mudariam o destino de cada coração. E o Senhor falaria de maneiras misteriosas e astutas, não apenas na terrena, mas nas dimensões espirituais que apenas os olhos de fé poderiam enxergar. Davi, em sua esperança, preparava-se, pois a batalha, longe de acabar, estava apenas à beira de um novo amanhecer cheio de revelações surpreendentes. Enquanto o sol se erguia no horizonte, lançando seus primeiros raios sobre o campo de batalha ensanguentado, o estrondo da guerra começou a silenciar. Era como se a própria criação aguardasse a emissão divina que se aproximava, uma expectativa palpável nos corações daqueles que tinham enfrentado a fúria do conflito. Davi, com os joelhos no chão, levantou os olhos para o céu, onde nuvens escuras agora pareciam dissipar-se, dando espaço à luz. Em seu espírito, sentia que o Senhor não apenas ouvia suas súplicas, mas também estava prestes a revelar uma nova fase na jornada de sua vida e de seu povo. Senhor, ele reiterou em uma oração ardente, transforma a dor em um cântico de liberdade. Que meus lamentos se tornem um testemunho de tua graça. No campo, Joabe observou a cena com um olhar confuso. No âmago da batalha, ele se perguntava se deveria seguir os passos da lógica humana ou permitir que o homem que era rei se tornasse um testemunho da intervenção divina. Sabendo que Absalão estava à mercê da sua própria indiferença, o comandante se viu em um dilema. A guerra não se tratava apenas de vencer, era uma luta pela alma de um homem, um príncipe perdido que poderia retornar ao coração de seu rei, seu pai. Com um grito de terror, ele se dirigiu às suas tropas. Vamos buscar a salvação para o príncipe. Não deixemos que a discórdia prevaleça. Joabe, em sua determinação de proteger o legado da casa de Davi, correu em busca de Absalão. Com seus olhos determinados e seu coração nesse conflito ferido, ele estava procurando não só vencer a batalha, mas restaurar um filho ao seu pai, um filho a quem Davi amava apesar de todas as traições. O estrondo do conflito se acalmou à medida que sua voz ressoava no frágil ar: Absalão! Uma nova vida te aguarda, escuta a voz que clama por ti. Contudo Absalão, cercado pela cólera de seus próprios erros, não via outra saída além daquela que sua rebelião havia traçado. Um sentimento de desespero começava a dominar seu ser. Em seus pensamentos, lembranças de momentos de riso e amor com seu pai cintilavam como estrelas em um céu noturno, mas agora, ele estava em meio a sombras profundas. Se eu ao menos pudesse retornar, murmurou consigo mesmo, a esperança, embora sufocada, começava a arder dentro dele. Nesse instante crucial, um novo fogo de fé acendeu-se em Absalão, e uma batalha silenciosa começou em seu coração entre sua rebeldia e o amor que ainda havia por seu pai. E as tropas de Davi, inspiradas por seu rei que clamava e intercedia por seu filho, aumentavam de fervor. A verdadeira luta não estava apenas no campo, mas em buscar a redenção de um homem que errara o caminho,
que poderia reencontrar o amor em meio às suas próprias feridas e escolhas erradas. Liderados pela visão de Davi, eles ergueram suas vozes em um clamor ao Senhor. Em uma clareira distante, onde o caos parecia ter se dissolvido em paz, tanto a espada quanto o arco foram deixados de lado. O Senhor, que sempre avaliava os corações, olhava para Davi e Absalão, prontos para realizar um milagre de reconciliação. Era um momento de expectativa, palavras de vida estavam prestes a emergir do subconsciente de Absalão. Assim, o tempo e a luta se tornaram um palco onde a misericórdia de Deus dançava, à espera do momento perfeito. Davi, em seu espírito de intercessão, tinha certeza de que o desfecho da batalha não estava determinado por espadas ou lanças, mas pela presença e pela graça do Senhor. E uma nova manhã se aproximava, trazendo consigo promessas esquecidas e redenção vislumbrada. O coração do rei pulsava, não apenas por sua reivindicação no trono, mas pela transformação que Deus estava prestes a realizar através do arrependimento de um filho perdido. Com a fé firme na alma, Davi esperava, pois sabia que a mão do Todo-Poderoso se movia. O que mais o Senhor tem reservado para nós? Ele se perguntava, ansioso pela revelação que mudaria não apenas suas vidas, mas a história de Israel. E, nesse instante silencioso, uma nuvem de testemunhas celestiais parecia ser convocada para o que estava por vir, uma oportunidade divina de reconciliação, aguardando a resposta absoluta de um coração quebrantado. O dia de revelações magníficas estava à porta, onde a própria essência do amor de Deus se manifestaria em sua plenitude. Enquanto o céu começava a se iluminar com as primeiras luzes do amanhecer, um silêncio reverente pairava sobre o campo de batalha. Davi, com seu coração ansioso, percebeu que a luta estava longe de ser apenas um conflito físico, era uma guerra pela alma de seu filho Absalão. O peso da responsabilidade estava sobre seus ombros, e a intercessão se tornará seu único refúgio. Ó Senhor, ouça minha súplica! Clamou Davi em sua oração, cada palavra carregando o eco de seu amor paternal. Ele não queria apenas que o trono fosse restituído, mas que a vida de Absalão, perdida em rebeldia, fosse restaurada. Ele não via somente um príncipe em rebelião, mas um filho que necessitava de graça e redenção. Foi então que, no coração da batalha, uma mudança sutil começou a acontecer. À medida que os soldados avistavam a determinação de Davi, suas vozes juntaram-se ao coro de esperança que emanava dele. A inspiração estava se espalhando como um fogo sagrado. Lutamos não para vencer o rei, mas para salvar um pai e seu filho. Começou a ressoar entre as tropas. A guerra não era apenas sobre espadas e armaduras, era uma luta pelo amor. Joabe, comandante leal, reconhecendo a encorajadora mudança no espírito das tropas, decidiu se esforçar ainda mais para convencer Absalão. Ele sabia que a arrogância de Absalão poderia custar-lhe a vida e que, por trás daquela figura audaciosa, havia um jovem vulnerável precisando do toque da reconciliação. Absalão, por sua vez, estava em um momento decisivo. As lembranças de sua infância com Davi e os momentos de alegria e união começaram a invadir sua mente. O amor que um dia sentirá por seu pai lutava com a amargura da traição e da revolta. Voltarei para casa? Uma voz interna começou a se levantar, tentando superar a escuridão que o cercava. Naquele momento de tensão, a mão de Deus começou a agir. O céu escurecido pela batalha começou a se clarear e os ventos se aquietaram, criando uma atmosfera sobrenatural. Um grupo de soldados, muitos exaustos e feridos, decidiu deixar suas armas e se juntar a Davi, levando consigo a mensagem de esperança e perdão. Davi, ao ver isso, clamou para ele mesmo e para seu povo. Assim como o Senhor nos perdoou, devemos também perdoar. Hoje, não lutamos como opositores, lutamos como filhos de um único Deus. Sua voz ecoava com a autoridade do rei e a compaixão do pai. Joabe, percebendo a fragilidade no coração de Absalão, gritou: Absalão! O rei te deseja ouvir. Há amor em seu coração que anseia por sua presença. Aquelas palavras voaram como flechas de luz em meio à confusão. Num ímpeto de coragem, Absalão hesitou. Ele sabia que tinha cometido graves erros, mas, ao mesmo tempo, o amor de seu pai o estava chamando de volta. Ele poderia retornar, poderia renovar a relação,
poderia se tornar a ponte entre a rebelião e a reconciliação. Sei que errei, sussurrou, enquanto lágrimas começaram a descer por seu rosto, mas e se este for o meu último momento? O que restará de mim? Torrentes de emoção fluou de seu coração enquanto os ecos da batalha diminuíam. Ele se levantou, reconhecendo que talvez a resposta não estivesse em lutar, mas em se render, em abrir mão de sua dureza. Caminhou em direção ao campo onde a presença de Davi e seus valentes se solidificava. Pai, eu sinto muito, balbuciou Absalão. Suas palavras timidamente romperam a barreira da distância. Todo o peso do ressentimento que havia carregado parecia desmoronar. Havia uma fraqueza em sua postura, mas também uma força surgindo de dentro. Davi, em um ato explosivo de amor e misericórdia, despediu-se de suas armaduras emocionais e correu em direção a seu filho. Absalão! Sua voz carregava o anseio de um pai que desejava o retorno do filho, não importando o custo. Quando os dois se encontraram, as lágrimas rolaram dos olhos de Davi. Ele abraçou seu filho, cujo coração se quebrava na fragrância do perdão. As mágoas do passado se desenrolaram em um instante de graça que ecoou nas esferas celestiais. Você sempre foi e sempre será meu filho, disse Davi, entregando ao coração ferido de Absalão a possibilidade de libertação. E assim, com o amor restaurado no coração e os ecos do perdão permeando o palco da batalha, Davi e Absalão deram passos significativos em direção à reconciliação. O plano maravilhoso de Deus estava se revelando em um momento de redenção onde a guerra havia semeado dor, o amor estava agora cultivando paz. Mas que lições foram extraídas desse dia? O que mais Deus estava disposto a fazer? Um novo amanhecer estava prestes a se formar, trazendo promessas não apenas de reconciliação, mas também de um futuro glorioso para Israel que emanaria daquele ato de amor. E a história de um pai e um filho serve como um testemunho eterno do impacto transformador da graça de Deus nos corações perdidos. O que mais o Senhor estava prestes a revelar em meio a esse milagre?